nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, a gente aprende tanto lendo a palavra do Senhor Jesus. 2 Reis, capítulo 22. Observe que a gente vai falar um pouco sobre o rei Josias. Irmãos, ele tinha apenas 8 anos de idade quando ele começou a reinar. O pai dele fez o que era mal, o avô dele fez o que era mal. Agora, uma criança de 8 anos de idade, a Bíblia fala aqui, ó, capítulo 22, versículo 2. Ele praticou o que era correto e agradável aos olhos do Senhor e procurou agir em tudo de acordo com os princípios de Davi, seu antepassado. Observe que ele conhecia a história de Davi, uma criança de 8 anos de idade. Ele assume a responsabilidade e ele faz o que é reto. E a Bíblia enfatiza que nunca houve e nem haverá um rei correto como o rei Josias. E ele manda derrubar tudo, ele faz um limpa em Jerusalém, manda reformar o templo, manda todo mundo trazer ouro e prata, manda chamar os sacerdotes de Deus e manda renovar o templo ali, reformar. E ele descobre o livro da Torá que estava escondido dentro do templo, e ali a pessoa que encontrou levou diante do rei e leu a Torá diante do rei. O rei rasgou suas vestes, se humilhou na presença do Senhor, porque viu o juízo de Deus que vinha contra o povo por causa da desobediência dos seus antepassados, que nem Manassés, que era seu avô. Então ele ficou ali, irmão, entristecido. Só que Deus foi tão bom com ele que falou: olha, rei Josias, porque você se humilhaste, porque você está fazendo as coisas corretas, nada disso vai acontecer diante de ti. Eu te levarei, você vai descansar em paz no seu reinado, você vai descansar tranquilo, eu vou te recolher antes de tudo isso acontecer. E observe, irmãos, que depois que ele morre, entra outro reino. Aí começou uma confusão, porque todos fizeram o que era mal. O rei do Egito vem, invade Jerusalém, aí depois vem Nabucodonosor, era quem tinha mais poder ali, que tomava de conta de Jerusalém, de Judá. Virou uma confusão, reino contra reino, todo mundo invadindo, levou o povo cativo lá para Babilônia. Foi uma confusão, irmãos, aqui depois que o rei Josias morreu. Ninguém fez mais o que era certo diante do Senhor. E isso é triste, mas consequência do pecado, ela vem, porque Deus falou que Manassés derramou sangue inocente ali diante do Senhor. Então as consequências veio, mas Deus foi tão bom com o Josias que falou: Josias, todas essas consequências no teu reino você não vai ver, porque você está fazendo o que é correto, você está fazendo o que é certo, você vai descansar em paz. Aí depois que o rei Josias foi recolhido, aí as consequências veio, irmãos, aquelas histórias que a gente já sabe, que o povo foi levado cativo, o rei foi levado cativo, ninguém se firmou, rei entrava, ficava só 3 meses e era levado cativo, era morto. Meu Deus, foi terrível após a morte do rei Josias. Mas o que a gente deve pegar como alerta, irmão, a obediência. A obediência, irmãos, nos leva para perto de Deus. A obediência nos leva, Senhor, a Deus ter misericórdia de nós. Porque o rei Josias, ele tomou posição e ele foi obediente. Deus teve misericórdia dele e do povo. Enquanto o rei Josias estava ali, liderando aquele povo, ele não viu nada disso. Ele teve o reino dele em paz, tranquilo, debaixo da mão do Senhor Deus. Por isso que eu te digo, obedeça ao Senhor Deus, por mais que seja dolorido para você. Por mais que você esteja aí dizendo: Senhor, não quero fazer isso, Senhor, não quero aquilo, mas obedeça se Deus mandou. Seja obediente, faça tudo certo, porque Deus vai te olhar com misericórdia, com bondade, e Ele vai poupar muitas coisas, irmãos, porque nosso Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, mas Ele se ira também. Quando as pessoas pecam, as pessoas são más, as pessoas não obedecem, o Senhor vê as coisas, irmãos, não tem como Ele ficar de olhos fechados para essas coisas, para a maldade, para as pessoas sendo pecaminosas, ruim. Não tem como Deus fechar seus olhos para isso. E a ira de Deus vem, o julgamento de Deus vem. Mas a obediência, andar no caminho reto, andar fazendo a vontade de Deus é sempre o melhor caminho. É sempre a melhor escolha a se fazer. Amém? Que Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família em nome de Jesus.